você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje é minha crítica, análise e review de Starfield. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We'll change humanity forever. Bom, galera, Starfield, um dos grandes jogos do ano, definitivamente é um dos grandes jogos do ano. Jogo que vem para o Game Pass, né? É o primeiro grande RPG da Bethesda após a aquisição da Microsoft. Esse jogo é muito importante para o Xbox e eu vou falar aqui tudo que eu achei do jogo. Eu já tô jogando ele há um tempo, tem muita coisa pra gente falar desse jogo. Então, assim, senta que lá vem a história, porque é muita coisa que a gente tem pra falar do Starfield. Bom, galera, Starfield, jogo desenvolvido pela Bethesda e é o RPGzão da Bethesda, né? A gente sabe que a Bethesda tem o Skyrim, né, o Elder Scrolls, tem a franquia Fallout, que há muito tempo não sai jogos da franquia principal desses jogos, mas são jogos muito amados, são jogos que realmente são muito bons e que há muitos anos atrás, porque o Fallout 4 e o Skyrim já lançaram há muito tempo, as coisas eram um pouco diferentes. Starfield vem anos e anos depois com uma proposta muito similar ao que os RPGs da Bethesda já faziam. E, sinceramente, a minha expectativa para o Starfield era bem essa. Era um RPG da Bethesda no estilo que eles sempre fizeram. E o Starfield não foge muito disso. Isso pode ser uma decepção para alguns, mas para quem gosta dos RPGs da Bethesda vai curtir o jogo com certeza. E eu acho que definitivamente é um bom jogo. Claro que existem vários defeitos, tem coisas boas, tem coisas ruins, e a gente vai falar de tudo isso aqui. Eu acredito, e é uma das coisas que eu vou criticar do Starfield, e na verdade é mais da Bethesda, é que eu acho que eles poderiam ter evoluído mais nesses anos todos que se passaram em questão de estrutura de jogo, em questão de questões técnicas que eles poderiam ter evoluído e, na minha opinião, evoluíram muito pouco. Mas a gente vai falar de cada ponto desse durante o vídeo inteiro. Então não esquece de se inscrever, esquece de clicar no gostei e vamos lá, vamos começar a nossa análise técnica de Starfield. Bom, como que tá os gráficos desse jogo? É um ponto importante que sempre gera muita polêmica, porque acontece, toda vez que vê um trailer de qualquer jogo, ele vai estar com a qualidade debilitada. Porque você vê esse trailer ou em live ou no YouTube. E que a qualidade quando vai para essas plataformas é muito reduzida. Então a verdade é que a gente nunca vê a qualidade do jogo de verdade, antes de você pegar o jogo e jogar. Eu joguei no Xbox Series X, e é muito importante isso, porque eu estou falando com pessoas que estão jogando no PC, e a experiência é um pouco diferente, tá? Em relação à questão técnica. Mas aí, vocês vão ver com alguém que jogou no PC, eu joguei no Xbox Series X. E galera, sim, o jogo está a 30 FPS no console, isso já tinha sido falado antes, e foi uma decepção para muita gente. Eu também acho que esse jogo deveria ser a 60 frames. Entendo que pela grandiosidade fica difícil colocar isso, mas o jogo a 60 seria muito melhor. Entretanto, esse jogo faz bem os 30 frames. Com o exemplo do Zelda Tears of the Kingdom, por exemplo, que também é 30, quando o jogo se mantém em 30, ele roda muito fluido. Eles fizeram bem a questão de mascarar o 30 frames no jogo que eles fizeram. O jogo consegue ser fluido mesmo a 30. Então 30 FPS nesse jogo não é uma coisa que vai te incomodar, não é uma coisa que vai atrapalhar. Eles funcionam bem no 30. Seria melhor 60? Sim, e a gente sempre tem que exigir isso. Mas esse jogo faz muito bem a questão dos 30 FPS. Em alguns momentos do jogo cai, mas mais de 90% do jogo eu rodei em 30 FPS cravado e rodando muito bem. Então é um elogio, né, para a Bethesda ter conseguido fazer um jogo que apesar de 30 frames ele é fluido e funciona muito bem desse jeito. Olha, vamos lá. Os gráficos do jogo. Eu achei os gráficos do jogo excelentes. É realmente um alto nível. Você vê que é um jogo de alto nível, é um AAA, é um jogo de alto investimento. E o gráfico é muito bom. Cenários,
prédios, construções, itens. Cada item que você pega tem um modelo 3D dele belíssimo. As naves são incríveis. Todas as naves são incríveis. É impressionante a variedade de nave que tem nesse jogo, tá? Impressionante, é muita nave que tem nesse jogo. E as naves são muito bonitas. Não só isso, mas as animações do jogo com esse gráfico ficam incríveis. E atrelado aos efeitos sonoros, quando uma porta abre, né? As portas que são de escotilha, porta de nave, os efeitos são bons. Você sente as coisas se mexendo. Isso é um trabalho de gráfico, textura, iluminação e efeito sonoro. Tudo isso é um gráfico, é um trabalho de tudo isso junto e realmente está muito bom. As texturas estão muito bem feitas. O mundo aberto, né? Quando você vai em cidades que estão no mundo aberto, é tudo belíssimo. Você olha no horizonte, né? Você vê os sóis, né? Porque tem vários sóis, são vários sistemas. A iluminação que vem em diversas fases do dia. O gráfico do Starfield, para mim, é muito bom. Quando você tá no próprio espaço, é um visual, assim, impressionante. É um jogo que dá pra você contemplar muito a questão gráfica, porque é muito bonito, né? Em questão de gráfico geral, é muito bonito. Esse aspecto tá muito bom. Só que existem coisas dentro dessa questão gráfica, de questão de visuais, que a gente tem que ponderar. Os efeitos que tem, eles não são ruins, eles são bons também, só que destoam um pouco do gráfico. O gráfico é tão fotorrealista que às vezes os efeitos destoam. Mas não é um grande problema não, tá? Os efeitos são ok, tranquilo. O que pega pra mim no Starfield, em relação a gráfico, todo mundo já sabe o que eu vou falar aqui, que são as expressões faciais e as modelagens de personagens. Isso é uma coisa que é tradicional da Bethesda. Os jogos da Bethesda, tanto Fallout, esse cara, isso aqui, tem lá a expressão de peixe morto. Falar que tem expressão é até um exagero, sinceramente, porque as expressões faciais de Starfield são muito fracas. O boneco lá tem a dublagem em inglês, né? Ele não consegue te passar sentimento nenhum. Inclusive tem horas que os bonecos estão falando um troço mega sério, emocionante, e tá lá o boneco que não o cara de peixe morto. E o dublador lá, torando no sentimento e o boneco lá. Então assim, as expressões faciais são muito ruins. Eu sei que você fala, mas Bethesda é assim, irmão. Pra mim tem isso de Bethesda é assim. Você tem que evoluir, não tem? A gente não cobra isso de todas as empresas? Eu reclamo do Ubisoft lá, que tem as expressões faciais lamentáveis, também. Da Ubisoft tá melhor, tá? As expressões faciais da Ubisoft que a gente reclama são melhores do que essa da Bethesda. Eu acho que as empresas têm que evoluir. Limitações da engine. O problema é deles, eles que resolvam as limitações da engine deles e façam expressões faciais decentes, porque não tá legal. Isso aí, realmente. E aí, na hora da história, isso quebra bastante a imersão. Porque, você tá fazendo... Porque a história é legal, é emocionante, é excitante a história. E aí vai lá os bonecos que nem um bonecão falando quando você vai ter um diálogo com eles. E isso junta também com o fato de que o jogo não ser muito cinematográfico na hora dessas missões. Não tem movimentos de câmera ou filmagens de outros momentos ou movimentação dos personagens em si na hora que as coisas estão acontecendo. É tudo muito estático. Então isso deixa o negócio meio robótico. Essa que é a verdade. Então, as expressões faciais, em questão de gráfico, é a pior coisa desse jogo. Dá pra superar isso, dá tranquilamente. Não é algo que vai fazer... Quer dizer, eu pelo menos, né? Não foi algo que fez dropar o jogo, ok? Mas é algo que vai incomodar muita gente, você pode ter certeza. Principalmente, porque como esse jogo vai ser no Game Pass, muita gente que não conhece a Bethesda, que não é fã da Bethesda, vai jogar esse jogo. Tem que jogar mesmo. Tá no Game Pass, é um puta jogo, um jogo enorme. Então é legal você jogar. Então gente que não tá acostumado com a Bethesda vai estranhar muito. Então é algo que a gente tem que ponderar, com certeza. E a gente tem que falar que as expressões faciais não tão legais. Don't go having an experience on me. You'll walk it off. More importantly, we got what we were looking for. Se você ver os trailers, você já vai ver que não tava legal lá. Não é nenhuma surpresa. Por isso que eu falo que as coisas do Starfield não me surpreenderam, porque eu já imaginava isso. Pelos trailers dá pra você sentir o que é. Então as expressões faciais estão realmente não tão legais. Bom, e falamos um pouco das animações, das texturas, iluminação, que são pontos muito positivos nesse jogo também. A iluminação do jogo é brilhante. E a iluminação que eu digo não é o sol ou algo do gênero, não. É a iluminação de tudo. O jeito que ela reflete as coisas, o jeito que as armas refletem e como aparece. A iluminação determina muita coisa no gráfico do jogo e a iluminação desse jogo é muito boa. Então tudo que você interage parece real. O jeito que a luz bate e tal, como você vê as coisas, tá muito boa a iluminação do jogo, alto nível. E as texturas também, as texturas estão muito adequadas, o que é, como eu falei, você pode ver cada item no modelo 3D que você pega, você consegue ver. As armas também, tudo muito bonito, muito bem trabalhado, as armas são muito detalhadas, e as animações são muito boas também, tanto de recarregar a arma, quanto de pegar as coisas, quanto de abrir portas, o movimento da nave, as animações são incríveis, né? Tirando, claro, a questão da expressão facial, mas fora isso, as animações desse jogo são muito boas e são bem satisfatórias também. Tem uma animação lá que você pega uma bateria e coloca num... É muito simples a animação. Você pega uma bateria comprida assim e você encaixa numa parada ali. Quando você encaixa ali, o som conecta igualzinho, dá uma sensação satisfatória, sabe? Você vai ver quando vocês jogarem, porque é muito interessante. Então nesse aspecto técnico tem muita coisa boa dentro do Starfield.
antes da gente continuar, deixa eu deixar claro uma coisa, galera, que hoje é o dia que cai o embargo do Starfield. Então, eu não posso falar muita coisa em relação à história e tal, eu posso falar praticamente nada. Então tem muita coisa que eu não posso comentar aqui. Tem umas coisas que é importante eu dizer e eu não posso. Se faltou alguma coisa, é muito porque eu tô nessa questão do embargo. Então eu vou passar por tudo que tem no jogo, tudo que você vai ver no jogo, mas em questão de história, o que acontece e tal, não posso dizer. Posso dizer se eu gostei ou não, mas não posso entrar em nenhum detalhe, tá? Só pra deixar claro. Outra coisa muito importante é a performance do jogo. A gente sabe que Starfield é 30 FPS no Xbox Series X. E eu fico feliz de dizer que o jogo mantém isso e raramente cai. Não cai nunca, não. Cai, principalmente quando você está no mundo aberto. Então, em alguns momentos tem os frame drop, mas foi muito pouco, comparado com o que a gente está acostumado em jogos aí de lançamento. Foi bem pouco, então eu considero que a performance desse jogo é muito boa, tá? Acima da média, apesar de ter alguns frame drops, não é algo que atrapalha, e foram poucos mesmo, tá? Então não tive problema de frame drop, assim, constante, nem... o mesmo lugar que eu vou toda hora da frame drop ali, não aconteceu. Então eu digo que a performance desse jogo está boa. Vamos falar então do áudio e da trilha sonora. Olha, a trilha sonora desse jogo é épica, extremamente épica. Já saiu, né, várias coisas da trilha sonora do Starfield e é muito bonita, ela é muito legal, ela é muito adequada pro que você tá fazendo. Porque, né, eu vou entrar ainda na questão da história e tal, mas uma coisa eu posso dizer, você está em busca dos segredos do universo. Isso é uma puta missão épica, né? É uma puta missão épica e a música acompanha isso. Em todos os momentos a trilha sonora levanta esse jogo em vários aspectos, então trilha sonora muito, muito boa. E os efeitos sonoros também. Os efeitos sonoros desse jogo são muito bons e eles fazem tudo parecer mais imersivo. O efeito sonoro tem essa capacidade, né? Quando você mexe no... Tem um que é uma animaçãozinha que é tão simples, mas eu adorei, que é quando você senta na sua nave e ele puxa um console com botões, e ele puxa ali. É um detalhe, mas presta atenção nessa animação. Você vê, ele puxa, ele mexe ali, dá um barulhinho e você tem a sensação ali de que aquilo ali aconteceu. Então, esses detalhes são muito importantes para a imersão do jogo, né? Tanto quando você recarrega a arma, quando você dá tiro, quando você pega coisas, quando você abre portas. O áudio se conecta muito bem com as animações e com os gráficos e funcionou muito bem. Alto nível de qualidade aí também. Bom, e outra coisa, em relação ao áudio e à dublagem. O jogo não tem dublagem em português, tá? A dublagem é em inglês. Eu achei a dublagem boa. É que assim, a gente sabe que a dublagem brasileira, ela é outro patamar. Então não vá tentar comparar com a dublagem brasileira, porque eu não acho que chega perto, ok? Mas uma dublagem decente. Bons atores foram contratados, funciona bem. A única coisa é que o ator tá falando um negócio e o boneco tá expressando... Não tá expressando muita coisa. Essa que é a questão, não expressa muita coisa. Então tem essa... quebra um pouco isso. Mas a dublagem é boa, gostei da voz de todo mundo, as vozes adequadas aos personagens que colocaram eles. Então é ok, sem nenhum problema na questão da dublagem não, dublagem boa. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. When the time's right, I appreciate a chat. I'm not sure things will feel. E uma coisa que, eu sei que vocês abriram esse vídeo pra saber disso aqui que eu vou falar. Bugs, glitches, crashes, o jogo tá quebrado, o jogo não tá quebrado, então agora é a hora que eu vou responder pra vocês, tá? Resposta é não. O jogo não está quebrado, muito pelo contrário, talvez esse deva ser um dos jogos mais bem polidos que a Bethesda lançou em sua vida. Eu tô falando dos RPGs da Bethesda que são conhecidos por ter muitos bugs. Esse jogo no Xbox Series X tem pouquíssimos. Na minha experiência, eu não tive nenhum crash, zero, que é muito positivo. É claro que a gente tem que sempre ponderar e sempre falar, porra, mas não é o mínimo não ter crash, não ter bug? Eu também acho. Só que a gente tem que entender o mundo que a gente vive. A gente vive num mundo onde as empresas bilionárias lançam jogos todos quebrados, todos cheios de problema. Então, a gente tem que pontuar aqui quando não tem, para você poder tomar essa decisão de compra. No caso, a galera que tá no Game Pass é mais tranquilo, mas mesmo assim. Então, assim, um jogo muito bem polido. Impressionantemente bem polido em questão de bugs, glitches e crashes, tá? Como falei, eu tive crash. Bugs, tive poucos, tá? E os bugs que eu tive não impediram o meu desenvolvimento, tá? Eu tive
Um bug que foi um pouco recorrente foi um bug de diálogo, que você vai falar com um personagem e ele fica de costas pra você, tá falando com você, mas tá de costas. Mas nada demais, ok? Tive um bugzinho de alguns popinhos de cenário, de textura, né? Você entrando, a textura tá meio massinha e plup, brota, mas muito pouco, tá? Então esse jogo impressionantemente bem polido, tá? Principalmente pro tamanho do jogo, o jogo é massivo e tal, então assim, legal, né, que o jogo tá, porque principalmente eu leio muita coisa em site gringo sobre Starfield, eu vejo a galera falando, todo mundo, vai estar quebrado esse jogo, vai estar cheio de problema de bug e tal. No Xbox Series X não tá, não posso dizer no Series S e nem no PC, mas no Xbox Series X não tá, o jogo tá rodando bem. Galera, lembrando que a questão dos bugs foi a minha experiência, certo? É muito complicado essa questão de bugs. Na minha experiência no Xbox Series X, eu não tive muitos problemas, tive alguns, mas nada demais. Já falei com outras pessoas que estão jogando o jogo também e tiveram uns bugs diferentes do meu, mas pra ninguém que eu conversei, vamos lembrar que o jogo ainda não saiu quando eu tô gravando isso, o jogo não tá quebrado, o jogo tá rodando bem, os bugs tem bugs, mas são assim, bem menos do que a gente imaginaria que tivesse pra um jogo desse tamanho. Então a questão dos bugs é essa. Vamos falar de outro ponto altíssimo desse jogo, que são os cenários, ok? Essa é uma das coisas mais impressionantes de Starfield. Todo lugar que você vai, nas missões principais e nas missões importantes, porque tem as missões principais e tem missões paralelas que tem mais importância. Eu não tô falando de exploração aleatória, eu vou entrar nesse aspecto, mas quando você vai fazer missão mesmo, dificilmente você vai no lugar e você lembra desse lugar em outro lugar. É impressionante a variação de cenário que tem e a qualidade deles. É muito detalhe em todo lugar que você vai, em toda a base espacial que você vai, em toda a nave que você entra, em toda a cidade que você vai, o cenário é completamente diferente. E tem visuais impressionantes. Tem lá a cidade principal, Nova Atlântida, tem outra cidade lá chamada Neon, que é incrível, tem a Áquila, tem um monte de cidade. Todas elas são muito diferentes umas das outras. Quando você vai nas missões, você entra no que seria um dungeon, tá ligado? Todos são muito complexos. Vários andares, portas e tal. E é muito detalhe. Foi muito bem desenhado esses cenários e construídos para parecer que aquilo ali é uma base abandonada, ou aquilo é um laboratório real que tá funcionando, ou aquilo é uma estação espacial que tem gente trabalhando lá. Então assim, o cenário conta muito da história do jogo e daquele mundo, principalmente, e são belíssimos, tá? Então a questão de cenário também tá muito bom, Starfield. Agora vamos lá, algumas coisas não tão legais aí, tá bom? Primeiro, infelizmente, esse jogo tem muito loading. Mas assim, muito loading. E quando eu digo muito loading, eu digo muito loading. Esse é um dos jogos com mais loading aí dos últimos tempos. Apesar do loading ser rápido, tem uns loads que são mais longos. E é loading mesmo, não é tipo assim, você entra no lugar e acontece uma animação e não, é loading mesmo, tipo, aparece uma tela carregando, tá? Esse é um dos pontos negativos desse jogo, inclusive, porque é muito load e quebra toda hora a sua imersão. Você tem load quando pra você entrar na sua nave, você tem load pra sair do planeta, você tem load pra entrar no planeta, você tem load pra ir pra outro planeta, você tem load pra entrar, né, mudar de galáxia, você tem loading pra quando você está numa cidade, você abrir uma porta, tem load, toda porta que você tem que apertar um botão pra abrir, tem load. É muito loading, ok? Muito loading, eu espero que seja uma coisa que a Bethesda trabalhe pra diminuir muito. Eles fazem um sistema de fast travel nesse jogo pra diminuir um pouco essa impressão, porque se você não utiliza fast travel da maneira correta, que eles não te explicam como que é, tá? Você tem que adivinhar, tem que aprender fazendo, você vai ficar dando, sei lá, 4, 5 loads pra entrar no planeta. Se for um planeta que você não conhece, aí você vai ter vários loads também. Cara, é loucura a quantidade de load que tem esse jogo. Tipo assim, você tá na nave, você vai sair do planeta, porque não dá pra você usar a nave no planeta, tá? Você desceu no planeta, a nave para e você não pode voar com ela ali, só voa com ela no espaço. Pô, podia ser um load, pelo menos você entra na nave e ser uma cutscene dele voando pra sair do planeta. Já seria melhor. Seria mais imersivo, seria mais suave a transição, mas não é. Você faz o load, pá, corta. Fazer o quê? Corta. O tempo todo tem load. Os loads são muito chatos nesse jogo. E galera, na questão do load e dos fast travel, tem uma situação que você pode, né, fazer um fast travel do planeta que você tá para qualquer outro planeta que você já visitou, sem precisar ir na nave, entrar na nave, sair do planeta. Você pode fazer isso, só que o jogo também não te fala isso. Você tem que meio que descobrir e tudo bem. Mas se você vai para um planeta que você ainda não conheceu, um sistema que ainda você não conheceu, aí é mais loading ainda para fazer esse esquema, né? Tem loading em muitos momentos e dá uma quebrada na imersão, apesar de serem bem rápidos. E aí eu vou falar então da dificuldade da inteligência artificial, ok?
A dificuldade desse jogo, cara, a dificuldade desse jogo ela é baixa, ok? Bem baixa. Não tem absolutamente nenhuma dificuldade em nada. E isso vai de encontro que a inteligência artificial, e é isso um outro ponto negativo desse jogo, a inteligência artificial é muito ruim. Faz um teste, você entra num lugar que tem vários inimigos e vai andando até esse inimigo. Andando. Tipo, ele tá te atirando, vai andando pra cima dele e você vai ver a reação do cara. É muito zoado. Os inimigos são totalmente aleatórios, às vezes eles viram de costa pra você, pra parede. Então a inteligência artificial é muito ruim, o que faz o jogo ser muito fácil. Porque essa inteligência artificial é tão ruim, eles não tem desafio nenhum neles. O único desafio que tem é que eles vão botar uns inimigos que tem mais vida, e aí vira uma esponja de bala. E aí o cara tanca mais e é isso. Então assim, inteligência artificial muito ruim desse jogo, não só dos inimigos quanto dos seus companions. Dos seus companions é medonha também a inteligência artificial. Então é uma coisa que tem que ser trabalhada, cara. Não é possível passar tantos anos, a inteligência artificial ainda é tão ruim assim. Não pode. Tem que ser melhor. Você tem que ter pelo menos alguma sensação de desafio, porque contra esses inimigos idiotas não é nenhuma, sabe? Não é nenhuma. Bom, galera, lembrando que a dificuldade que eu joguei foi a normal. Existem vários modos de dificuldade, tá? E você pode variar eles, e é claro, você pode deixar o seu jogo mais difícil. O que eu quis dizer é que no modo normal, que é o modo, né, default do jogo, você liga e é o modo que os desenvolvedores colocaram para ser o modo normal, eu achei fácil, achei não muito complicado. E aí vamos para a duração do jogo. Esse é um ponto complicado? Sim, porque esse é um jogo que não é um jogo linear, né? É um jogo de universo aberto, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do mundo aberto depois, mas é um jogo que pode se estender até 100, 200 horas, eu acredito. Na minha contagem lá, antes de fazer esse vídeo aqui, eu tô com 45 horas, eu acho. E eu zerei, eu terminei a história principal. Então assim, eu zerei o jogo, mas eu enrolei bastante até. Eu acho que se você for só pela história principal, você consegue, entre 20 e 25 horas, eu acho que você termina. Acho, não tem como dizer, porque eu não contei exatamente o tempo que eu tava na missão principal, na história. É um jogo que tem muito mais horas do que isso, com certeza. Você pode se juntar a várias federações, você pode fazer muitas missões pelo universo, você pode ficar jogando a esmo, se você quiser. Não acho que é muito interessante, mas você pode, tipo, vou aí atrás de nave, vou destruir naves aí, vou ser um pirata espacial, pode fazer. Vou explorar tudo quanto é planeta da galáxia, você pode explorar. O tempo, a duração desse jogo, ela é meio que o quanto você quiser, essa que é a verdade. Mas a história principal é mais ou menos esse o tempo aí que você deve demorar pra você zerar a história principal. E a história principal é muito legal, então eu recomendo que vocês façam a história principal. Bom, galera, vamos lá pra falar agora de gameplay, ok? Mecânicas do jogo. E vamos lá que tem muita coisa pra gente falar de gameplay, ok? Bom, vamos começar pelo mais simples, depois vamos deixando mais complexo. Combate e movimentação. A movimentação, galera, ela é bem limitada. Você anda pra frente, anda pros lados, normal com o seu boneco ali, você pode ficar em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Não recomendo ficar em terceira pessoa, tá? Esse jogo não foi feito pra você jogar em terceira pessoa, sinceramente. Eu acho que pra explorar e tal, em terceira pessoa até dá que você vê teu boneco e tal, legal. Mas pro combate, esse jogo foi feito pra ser primeira pessoa. E você pode pular, e você tem o jetpack, né, que te dá uma situação ali. Em alguns planetas tem uma gravidade diferente, então você vai pular mais alto, vai pular menos alto e tal, e a movimentação ali tranquila. Você pode correr, mas se você correr, você gasta oxigênio, tá? Que é como se fosse estamina. E o combate, o gunplay, ele tá um gunplay gostoso, tá legal. Tem nada de especial nesse gunplay, é um gunplay simples, mas funciona na maioria das vezes. Tem várias armas, tem metralhadora, tem pistola, tem escopeta, tem sniper, tem muito tipo de arma diferente. Eu usei praticamente todas as categorias de arma que eu achei, eu fui testando tudo quanto é arma, todas são legais. E é interessante que o jogo faz uma coisa legal na questão das armas, porque às vezes ele te dá uma escassez de uma munição específica. Porque você tem arma laser, você tem arma metralhadora, você tem escopeta, são munições diferentes. Então dependendo de onde você estiver, você vai achar mais de uma arma ou mais de uma munição. O que eu tô querendo dizer aqui, você não fica, pelo menos eu não fiquei, o tempo todo com todas as armas cheias de munição. Então isso faz com que você tenha que variar nas armas que você usa. Eu achei isso uma mecânica legal que eles colocaram, não sei se é proposital, tá? Pode ser que não seja. Mas conforme você vai andando, vai acontecendo isso, e aí eu vou trocando de arma. Você vai testando outras armas, mudando, mexendo, e o combate fica dinâmico, porque as armas atiram diferente, fazem coisas diferentes, mas são boas. Não, assim, óbvio que tem as armas porcaria, mas em cada categoria tem armas boas, e você consegue ali tranquilamente usar várias armas diferentes e ter essa experiência no combate ali, quando você vai lutar. Então, no combate, cara, basicamente você anda e atira, tá? Não tem muita coisa diferente disso, não. Como eu falei pra você, a inteligência artificial é muito ruim, então você não tem que fazer nada muito excepcional. Você pode se abaixar, claro, você pode ser mais furtivo ou não,
mas sinceramente eu não tive nenhum problema em sair rebocando todo mundo que eu encontrei no meu caminho com muita tranquilidade. Você tem lá o negócio de usar kit médico, você encontra várias coisas de kit médico, você usa lá e recupera a vida durante a batalha, é bem tranquilo. Então assim, não tem nenhuma complexidade. Poderia ser mais profundo o combate? Poderia. Poderia ser mais interessante? Poderia, mas não é, tá? Mas não é ruim, é bom, eu gostei, achei o combate legal. Na verdade, eu ficava animado quando a gente ia pra uma sequência de inimigos, porque é divertido você lutar contra eles, apesar dessas situações que eu falei. Ainda assim, o combate é divertido. O importante é ser divertido, tá certo? E aí a gente vai para o outro lado, que são os inimigos que você vai enfrentar. Já falei que a inteligência artificial do jogo é muito ruim, mas você enfrenta muitos astronautas, cara. São os caras com roupa de astronauta. E a variação de inimigos ela é bem pequena, principalmente nas missões, onde você entra em nave, invade coisas, vai lutar contra o humano. E às vezes tem umas armas diferentes, mas você não sente muita diferença. Os inimigos variam bem pouco. Tem os animais, os ETs nos planetas, animais, né? Tem. Mas também, cara, você atira e mata. Não tem nada de diferente disso. Eles acabam sendo um inimigo mais problemático, mas eles também têm uma inteligência artificial muito ruim. Então eles não te causam nenhum grande desafio. Você fica ali de... Normalmente quando você enfrenta os inimigos, eles estão mais no mundo aberto, né? Você mata eles de longe. É tranquilo. Não tem muita dificuldade, nada nesse jogo, é questão de combate e a variação de inimigo é pequena. E uma coisa que assim, olha, eu não sei, porque como eu falei, eu não tive como explorar esse jogo inteiro, é impossível, certo? Porque eu tô jogando antes do jogo lançar, então não tem guia, tá ligado? A galera ainda não descobriu as coisas desse jogo, porque eu acho que esse jogo vai ser muito melhor daqui a 15 dias. Eu também acho que esse jogo também foi feito para ser uma experiência compartilhada. Que a galera joga, vai descobrindo as coisas, vai compartilhando na internet e aí os guias vão aparecendo. Porque tem muita coisa que você sozinho é praticamente impossível você descobrir. Por isso que tem esses guias e a galera usa. Então eu acredito que daqui a um tempo, esses guias vão deixar esse jogo melhor. É interessante isso, porque a comunidade vai deixar esse jogo melhor. Não só com guia, mas com mod. Isso aí é outra história, né? E aí o jogo também tem essa mecânica de oxigênio e essa mecânica de status, efeitos, que o planeta pode te causar. Bom, vamos lá, olha só. A questão dos efeitos, que você pode ficar doente, ter um problema e tal, eles, quando é no combate, eles podem até te atrapalhar. Mas eles colocam que, não, vai ter planetas que vão ser inóspitos, que vai ser muito frio, ou muito quente, ou tóxico, que você não vai conseguir ir lá até você, né, usar uma roupa adequada, não sei o quê. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu andei em trocentos planetas. Vários planetas tinham esses efeitos aí. E eu simplesmente saí correndo, fui fazer o que eu fiz e não me afetou em nada. Foi uma mecânica bem subutilizada nesse jogo, porque eu em momento me tive que parar e falar, não, vou ter que modificar a minha roupa pra poder, tá ligado? Não teve, não precisei usar. E a questão do oxigênio é a estamina, né? Você pode aumentar e tal, é a sua estamina que você usa pra correr. E aí isso tá relacionado com uma outra coisa nesse jogo, que é um problemaço nesse jogo que eu considero, que é o gerenciamento de inventário. Você tem lá uma capacidade X de quilos que você pode carregar. Aí você chega na primeira missão lá que você tem que matar inimigos. Aí você chega lá, isso aconteceu comigo. Eu entrei numa área que tinha um monte de inimigo. E aí depois, assim, eu matava os inimigos e eu ia entrar no local, numa base, e explorar, fazer um monte de coisa lá dentro. Eu entrei, matei os inimigos, luteei eles. Acabei de lutear os inimigos, estou pesado e não consigo carregar mais nada. Já extrapolei o limite. Quando você fica pesado, quando você anda, você vai gastando oxigênio. Oxigênio você só gasta se você corre, mas se você estiver pesado, você gasta andando. E é um terror isso. É horrível. É horrível. Por quê? Você pega um monte de item que você não sabe pra que serve, porque o jogo também não te explica. Então, você não sabe se esses itens são importantes ou não, se você tem que guardar eles ou não, e mesmo se você tiver que guardar e fazer alguma coisa com eles, você fica pesado e não tem como você pegar mais nada dentro daquele dungeon, entende? E como que você vai saber, assim que você começa o jogo, que item você precisa ou não? E aí tem um detalhe, você pode deixar item na nave? Pode, só que a nave, você começa com 130 quilos de, cento e poucos quilos, não sei exatamente, 100 e poucos quilos que você pode carregar. A sua nave aguenta 450, é muito pouco que a nave aguenta. Dá pra você aumentar depois, ok, mas o gerenciamento de inventário é muito ruim. Eu acho que pelo menos a nave tinha que ser infinito. Pra ficar parado legal, pra você poder guardar os itens, né, aprender como é que eles funcionam, devia ser infinita a nave. Não é realista, problema, não precisa ser realista. Tem que ser interessante. Então o que isso faz? Isso faz você meio que começar a cagar pros itens. Então o que eu me importava? Se eu peguei uma roupa melhor que a minha, eu já jogava fora. Se peguei uma arma melhor, eu jogava outra fora. E um monte de item que você vai pegando, recurso e tal. Se você quer pegar outras coisas do dungeon, você tem que sair jogando tudo fora. Por quê? Primeiro, que você não consegue carregar mais nada. E depois, porque você fica perdendo oxigênio conforme você vai andando. O que é horrível. O gerenciamento de inventário nesse jogo é muito problemático. Faz você não querer pegar os itens, porque te atrapalha. Aí você vai focar em item de cura, munição e arma e armadura. Sendo que o jogo tem 1 milhão de variedades de itens. Só que o jogo não te explica nem te introduz a nenhum desses itens. Então você não sabe o que eles fazem. Então como é que você vai guardar pra uma coisa em outro momento se você não faz ideia que você precisa? Porque o seu espaço é muito limitado nesse jogo do que você pode guardar ou não.
Então isso aí é uma bola de neve que faz você meio que cagar e sair já... foda-se esses itens aí, entende? O que é uma pena, porque tem muito item legal que você acha e os itens estão escondidos, então você tem que explorar pra pegar eles e tal, só que te dá um desânimo, porque você toda hora tem esse problema de que você fica pesado e não tem onde guardar as coisas e você não sabe se esse item aqui é mais importante que aquele ali, e aí é um problemão isso. Eu acho que eles têm que resolver isso, e não é muito difícil de resolver não, tá? Vamos para uma questão que também tem a ver com a exploração e tal que a gente tá falando aqui. E eu vou falar agora de mundo aberto também, que é um dos maiores defeitos desse jogo, e que é algo que o povo vai pirar um pouco com essa situação. E eu tô falando com outras pessoas que estão jogando e também estão muito chateados com isso, é que o jogo não tem mapa. Tipo assim, existe um mapa que é um mapa espacial, onde você vê as constelações e onde estão os planetas. Esse mapa macro você tem. Só que quando você desce no mapa, em qualquer planeta, você não tem um mapa te mostrando as coisas. Não tem um minimapa, não tem nem aquela bússola que fica em cima. Não tem. Isso tinha nos jogos anteriores da Bethesda. Galera, só uma observação. Quando eu falei que o jogo não tem bússola, o jogo até tem uma bússola, porque o relógio que ele usa é meio que uma bússola. O que eu quis dizer é que ele não tem uma bússola do tipo do Skyrim e do Fallout 4, que é aquela linha que fica em cima, direcionando e dando uma certa orientação, né, daquele lugar que você está. Eu sempre chamei aquilo ali do Skyrim e do Fallout de bússola, eu não sei como é que é o nome oficial, sei lá, mas o que eu tava querendo dizer em relação à bússola era isso. Então você não tem como se guiar por absolutamente nada. Ele marca algumas coisas no mapa, e você consegue abrir tipo um mapa geográfico da área, só que ele não te mostra os caminhos. Então você chega numa cidade que é enorme e você fica completamente perdido. E você tem que literalmente decorar onde tá o vendedor de não sei o quê, onde o personagem tal fica, porque o jogo nem te introduz nessas coisas da cidade e não tem um mapa para você se guiar. Então esse é um problema muito, muito grande desse jogo, e eu vou conectar isso com outra coisa que é um problema muito grande também, que é o quê? Esse jogo não te explica nada, mas não é que ele não te explica, ele não te introduz. Muita coisa nesse jogo, na verdade a grande maioria das coisas, o jogo não te introduz, o jogo não te explica. O jogo não te introduz, eu vou te falar coisas que o jogo não te introduz, tipo assim, são mecânicas que existem no jogo, mas o jogo não te introduz. Não fala, isso aqui é isso, vamos dar uma olhada. Nenhum tipo de crafting, e tem vários, ele não te introduz. Como comprar nave, como modificar a nave, nada disso é introduzido pra você e também não é explicado. Tudo isso que não é introduzido também não é explicado. Como utilizar Fast Travel direito pela galáxia não te explica, nem te introduz, nem te fala que tem isso aí. Muitas mecânicas desse jogo, o jogo nem fala que elas existem. E tipo assim, existem jogos que conseguem fazer isso de uma maneira eficiente. O jogo pra fazer isso, pra não te introduzir, não te explicar nada, ele tem que ser extremamente intuitivo. Pra você, jogando, você entendendo. Eu fiz um vídeo do Armored Core, e no início do jogo, ele faz isso através da gameplay. A gameplay do Armored Core te mostra várias coisas sem te falar nada. E é mais ou menos isso que o Starfield deveria fazer. Só que talvez pelo grau de complexidade das coisas que eles colocam ali, deveria ter mais explicações em várias coisas. Tem certas coisas... Se você quer fazer um troço mega complexo, você tem que explicar pro jogador. Como é que ele vai aprender? Como eu falei, depois quando começarem a lançar os guias, aí sim, realmente a galera vai, isso aqui não me explica, eu vou olhar um guia aqui, beleza. Mas não era pra ser assim, o jogo tem que te explicar. Te explica também muito mal a questão da progressão, que a gente vai entrar já já. Então assim, o jogo não explica, na verdade ele nem introduz muita coisa. E é muito fácil de você ficar completamente perdido nesse mundo. E aí você atrela isso com o fato de não ter mapa, não ter minimapa, é muito, muito, muito problemático. Dentro da cidade, cara, você fica totalmente perdido. Então as cidades são gigantescas, tem vários andares, e aí tem um monte de nome de corporação que você não faz ideia do que é o quê. Por exemplo, teve uma missão que eu fiz na cidade lá, e que essa missão eu precisava abrir uma porta com um item específico. Esse item específico não era um item de missão, era um item que você acha por aí. Eu não tinha esse item. Eu fui em todos os NPCs da cidade, todos, pra ver se algum vendia isso. Nenhum vendia. Eu tive que ir pra outra galáxia, em uma outra cidade aleatória, achar esse item aí. Nada disso é falado, eu fui tendo que adivinhar isso. E vai ficando um pouco chato esse tipo de coisa, porque eles não explicam muita coisa. Você sente que você tá perdendo muita coisa do jogo, porque o jogo não te explica nem te introduz aquela mecânica, o que é complicado. E aí, a gente junta com o fato do mundo aberto. Mas vai me perguntar, David, peraí, como é que eu vou explorar o mundo aberto sem mapa? Sem minimapa, pelo menos. É que, na verdade, galera, esse jogo não é um mundo aberto do jeito que a gente conhece. Quando você desce num planeta e tem uma cidade, ela não é um sandbox gigante que você pode andar por um mapa monstruosamente gigante. Até dá, só que muitas vezes esses mapas não tem nada. É só vegetação, muitas vezes os mapas são planos,
muito planos, tem uns arbustinhos assim, uns bichos ali. Exploração de mundo aberto nesse jogo, ela é pequena. Esse jogo, dá uma observação aqui também, esse jogo, galera, é um RPG ocidental espacial. Ele não é No Man's Sky. Eu vi isso, porque tem muita gente achando que esse jogo vai ser tipo No Man's Sky. Não é. Não é um jogo de exploração espacial, digamos assim, de exploração, não é. O No Man's Sky é. Esse jogo não é. A pegada é completamente diferente. Então o mundo aberto não é tão interessante assim. Eu não achei interessante. Gostei das cidades e tal, eu gostei do mundo que eles criaram, mas a parte de mundo aberto, vou explorar no mundo aberto, não foi nem um pouco interessante pra mim. Bom, galera, outra coisa de explorar o mundo aberto é que, infelizmente, o jogo não disponibiliza nenhum tipo de veículo. Você tem que ir andando, correndo ou voando de jetpack, que se você não tiver no nível muito alto de jetpack, você não consegue ir tão longe assim, sem recarregar e tal. Então, a falta de veículo, nem nave, porque você não pode usar a nave no planeta, só pode usar a nave para entrar e sair do planeta, e também, sei lá, um carro, um veículo terrestre que seja, a gente não tem. Então, a locomoção no mundo aberto ela é muito limitada. Bom, galera, vamos agora falar da questão das naves, né? A questão do combate espacial e como que funcionam as coisas das naves. Bom, devo dizer assim, galera, que esteticamente é um negócio realmente muito impressionante. Tanto por fora quanto por dentro, as naves são incríveis. Eles fizeram as escolhas estéticas corretas e o negócio funciona muito bem. O que me pega na questão da nave é o combate. Eu particularmente não gostei. Eu não gostei e nem depois, quando você evolui, pega coisas melhores e tal, fica melhor. No futuro, quando você consegue fazer upgrade na sua nave e tal, dá uma melhorada. Mas a gameplay de nave, de combate de nave, é algo que eu, pelo menos, não curti. Eu conversei com outras pessoas que jogaram, que tiveram uma impressão parecida comigo, principalmente no início, porque a gente tá com uma nave e aí é um pouco cansado a gameplay de combate de nave. Depois melhora, mas mesmo assim lá na frente, não foi algo que me atraiu muito. A única vantagem disso é que você pode... Essa mecânica não é uma coisa tão preponderante no jogo assim. O combate de nave, muitas vezes você pode fugir. E quando você vai fazer as missões, quase nunca você tem que interagir com essas coisas. O jogo ainda tem puzzles, mas esses puzzles... Muito limitados os puzzles, tá? Podia ter muito mais puzzle. Tem o puzzle lá do Digihack, que você você destrancar a porta. Que é chatinho pra cacete. Também não te explicam nada direito sobre esse puzzle, mas depois que você aprende ali fazendo, fica muito fácil, sabe? É um puzzle muito básico, muito simples, e se repete 1 milhão de vezes. Você vai fazer o mesmo puzzle 1 milhão de vezes. Dá pra ter uma variação de puzzle aí, né, galera? E ainda em nave, você tem lá o motor de dobra, né, galera? Que faz você atravessar, né, sistemas, ir pra lugares longes. E aí tem um mapa espacial de que mostra os sistemas e você vai indo para outros lugares. Olha, eu, sinceramente, eu não sei se tem outra maneira de fazer o que eu vou falar pra você agora, mas vai ter momentos que o jogo vai falar, você tem que ir pro sistema tal. Aí aparece o teu mapa lá, sistema tal. Aí quando você vai lá, é muito longe. E são sistemas que você ainda não explorou. Aí ele fala, ó, esse sistema ainda não explorou. Então você tem que ir pro sistema próximo para poder chegar aqui. O que eu achei que ia acontecer? Eu ia voar, né, usar o motor de dobra, e ir para o sistema mais próximo desse, e lá eu ia ter que fazer alguma coisa para liberar a continuidade, né, para o outro sistema. Mas não, pelo menos não sei se tem outra maneira de fazer isso, mas como que eu fiz? Eu ia para esse sistema mais próximo, chegava lá, abria o mapa de novo, agora você pode ir. E aí era outro loading só. E é isso. E aí pronto, chegava. Então eu não entendi muito bem qual é a lógica dessa mecânica. Só sei que eu chegava no lugar que eu queria desse jeito. Eu acho que podia ser assim, você chega lá e você tinha que liberar alguma coisa. Falar com alguém, arrumar, eu não sei. Era só um loading a mais? Porque na minha experiência foi isso. Vamos falar então na estrutura das missões, galera. É o seguinte, você pega a missão com algum personagem, pode ser, né, muitos personagens podem te dar missão, e na grande maioria das vezes ela não muda muito. Ou você tem que conversar com algumas pessoas e resolver alguns problemas no diálogo, e tem muito diálogo. Eu não acho que... Pouca coisa muda, tá, nas decisões que você toma ali nos diálogos. O resultado final acaba sendo o mesmo. Claro que vão ter mudanças em algumas situações, mas... né, tem muito diálogo que não leva a lugar nenhum, que dá na mesma. Você conversa com as pessoas, investiga algumas coisas, descobre, não, aqui, ali, pega um item aqui, leva ali. Isso são as missões que não são de combate. Aí usa esse puzzle aí, tem que abrir um negócio, tem umas missões de negociação, mas é tudo muito diálogo e tal, não tem nada de
nenhuma mecânica diferente ou algo muito mais interessante do que isso. É mais a história mesmo, do jeito que está sendo contada ali, tanto da missão principal quanto das missões paralelas. Você conhece personagens, você vai em lugares e tal, e como eu falei pra vocês, os cenários são muito legais. Então visitar lugares é sempre muito maneiro. O combate, as missões de combate, é você tem que pegar, ativar não sei o que, não sei, em algum lugar aí. Aí você vai lá pra base, mata uma cacetada de mercenário, que tem mercenário pra cacete, né? Vai andando pelos mapas e tal, vai fazendo as coisas. É uma estrutura muito simples de missão. Na questão do diálogo, existe uma mecânica que eles também não te explicam direito, que é da persuasão, que é uma mecânica que você fala com o cara e você pode convencer ele a fazer algo que é totalmente contrário do que ele quer através da persuasão. Muitas vezes esses diálogos não fazem o menor sentido. Muitas vezes você vai na persuasão, você fala uma coisa pro cara. Aí o cara fala, não vou fazer isso, de jeito nenhum. Aí você usa a persuasão, pensando bem, vou fazer sim. Tem várias assim. E essa mecânica de persuasão, a sensação é que é meio aleatório. Não deve ser, mas a sensação é que é meio aleatório e não é muito sólida essa mecânica. Mas tem lá essa mecânica de persuasão e tal. You're not wrong. All right, fine. He's my dad, okay? We're not exactly on friendly terms. Mas a estrutura de missões ela é simples, é muito mais pra você explorar esse mundo, ver as coisas que tem por ali, ter algum combate, conhecer mais as pessoas, do que efetivamente ser uma missão que tenha muitas coisas diferentes, tenha muitas mecânicas. Não, é simples, mas eu achei que funciona. Eu achei que as missões do jogo foram boas. Apesar de simples, elas funcionam e tranquilo, não vi nenhum problema disso aí não. Mesma coisa de missões paralelas, que muitas vezes as missões paralelas, elas parecem missões principais, entende? Que nem em Fallout, Skyrim, várias vezes você tava numa missão paralela que você não sabia o que era a missão principal do jogo. Então, isso tem é porque no Starfield especificamente tem uma linha muito focada no que é a missão principal. Então, assim, né, no Starfield você tem essa coisa bem traçada, né? Mas tem um monte de federação que você pode se unir, tem um monte de aliados que você pode fazer, tem um monte de coisas a história, a lore desse universo é muito grande. Então tem muita coisa, né, que você pode fazer fora a sua missão principal para conhecer. Tem atividades menores que você ganha algumas recompensas. As recompensas não achei tão incríveis assim, e mais dinheiro. Mais dinheiro você precisa também. Então, bom ter dinheiro. As missões são legais no aspecto geral. Eu, particularmente, não achei as missões repetitivas, chatonas, maçantes. Eu sei que vai ter gente que vai achar, mas eu não achei. Eu acho que assim, realmente, na maioria das missões você acaba fazendo muitas das mesmas coisas, mas como os cenários são tão legais, como tem muito personagem interessante no mundo, e os lugares que você vai são muito legais, acabou que não ficou maçante pra mim. Mas eu sei que vai ter gente que vai achar, mas no meu caso eu não achei. Bom, galera, eu só queria enfatizar essa questão das missões. A estrutura da maioria das missões, ela é parecida. Você vai nos lugares, conversa com alguns NPCs, mata gente e se movimenta aí pelo mapa e tal. Não muda muito a estrutura das missões, mas todas as missões da história principal e das questlines paralelas, que são importantes, né? Você sabe que são missões importantes, elas são muito boas. E mesmo tendo essa estrutura similar, você vai em tantos lugares diferentes, fala com tanto personagem diferente, e as histórias são engajantes, que é a melhor parte desse jogo, são as missões. E como esse jogo, você fica a maior parte do tempo fazendo essas missões, é um destaque muito grande, um destaque muito positivo. As missões são muito legais. Eu fiquei de madrugada vários dias, tipo assim, queria completar aquela questline ali, porque tava maneiro demais, eu queria saber o que ia acontecer. São muito legais mesmo, as missões. E vamos falar então da progressão. Olha, a progressão do jogo, ela tem alguns pontos, né? Você passa de nível, certo? Tem lá o seu nível, que você vai avançando. E demora, tá? Pra passar de nível, não é rapidinho que você ganha nível, não. E aí você tem uma árvore de habilidade gigante, tá? Gigante. Que você tem que ficar aí sim, são as 200 horas e tal, pra você conseguir completar essa árvore de habilidade. Porque cada habilidade dessa que vocês estão vendo, tem 4 níveis que você tem que completar. Aí, sei lá, peguei lá uma habilidade de aumentar a vida, tem lá, aumentar 10% da vida. Pra você poder liberar o segundo nível dela, que é aumentar 20% da vida, você tem que se curar tanto. Cure 1000 pontos de vida. E aí você vai liberando. Então, cada habilidade que você desbloqueia, você tem que fazer algo relacionado àquela habilidade para desbloquear o próximo nível. Achei ótima essa mecânica. Achei legal. Achei divertida, porque você fica, por exemplo, arma laser. Você tem que matar não sei quanto de arma laser para liberar o próximo nível, e aí você gasta o ponto e pode colocar. Então, legal isso. Tem algumas coisas, tá? Dentro dessa árvore de habilidade que eu acho que não deveriam estar ali. Porque tem coisas que, de novo, como passar de nível demora muito, não é muito rápido que você passa de nível, e você ganha 1 ponto de habilidade por nível, se você ganhasse mais pontos de habilidade ou passasse de nível mais rápido, seria melhor. Mas, por exemplo, tem lá umas habilidades de ciência, se não me engano, que é pra você diminuir o combustível que você gasta fazendo a dobra espacial. Só que, pô, ou você gasta o teu ponto aumentando o dano das suas armas, aumentando o quanto você carrega de peso, aumentando sua vida, aumentando o quanto você ganha de cura,
Ou você bota nesse negócio de motor de dobra. Ou você bota usar o jetpack, aumenta a capacidade do jetpack. Então tem algumas coisas que poderia ter um outro tipo de progressão. E que você fizesse progressão com missõezinhas, não sei, tipo, ou ser um outro ponto, ou ganhar mais ponto. O negócio é que tem umas coisas que são muito básicas e você tem que gastar ponto ali, porque senão você não consegue fazer essas coisas, aí você perde nas questões de combate. Eu até gostei da progressão, mas acho que poderia ser melhor. Mas é legal, você evolui e tal, só que, pô, você demora muito pra passar de nível. Precisa de muito XP. No combate, por exemplo, você ganha muito pouco XP. Quando você vai pro combate, muito pouco XP. Você ganha XP concluindo missão. Mas no combate ele tal, então pra fazer o farm não é muito simples, porque demora bastante pra passar de nível. Mas a progressão é legal, as habilidades são legais, você sente que você melhora quando você usa os pontos, que é muito importante. Claro que também tem a questão das armas, mas você vai achando armas melhores quando você vai pra missões mais difíceis. Então armas e armaduras você acaba achando. Eu não precisei comprar um item sequer, não comprei nada, não precisei, porque eu achava coisas melhores conforme eu ia jogando. O jogo não te cria muitas dificuldades pra você avançar, essa que é a verdade, tá? Mas a progressão é legal e eu botei quase tudo combate, aumentei minha vida pra caramba, aumentei o dano das minhas armas e tal, fui aumentando pra ficar mais forte, porque o combate a única dificuldade que você tem na verdade é ali no combate, então você utiliza isso pra ficar mais forte e você fica. Bom galera, outra coisa que o jogo também não te introduz direito e não te explica direito é o sistema de companions, que você vai adquirindo, você vai recrutando gente pra sua nave e eles ficam ali. Aí um deles vai com você pros combates, ele atira também, você pode botar itens nele pra, né? É algo totalmente subutilizado, que você também não precisa usar. E o jogo não te explica direito como é que funciona em momento nenhum. Então, é mais um sistema que a gente só vai entender quando a galera for fazer os guias, porque realmente... Cara, é aquele negócio, tem lá um sistema, cada um tem um status, não sei o quê, que melhora algumas coisas ali e tal, mas eu achei meio pobre também esse sistema de companion. O legal do companion é porque você tem um amigo com você. Essa é a parte boa. The eye is showing signs over another one of those big anomalies. Maybe you catch a smile and uncover the source of it all. Bom, vamos lá. História e personagens. Bom, como falei pra vocês, eu não posso falar a conclusão, não posso falar muita coisa da história, mas vou falar o que eu posso. Você começa criando o seu personagem. Você cria lá e tem lá um construtor de personagem gigantesco. Dá pra mexer bastante. E depois você escolhe uns backgrounds do seu personagem. Esse background do personagem ele não adiciona muito, essa que é a verdade. Assim, muda uma coisinha aqui, outra ali, mas nada de muito marcante não. E você, a intenção da Bethesda com esse jogo, na verdade a intenção da Bethesda com os jogos dela, né, de RPG, é que o personagem seja você mesmo, porque ele não tem muita personalidade, seria a sua personalidade. Ele não fala, não tem voz, né, e você mal vê a cara dele, né, e tal. Você é um minerador que tá aí no universo e você encontra um artefato. Esse artefato, quando você encosta nele, você vai pra outra dimensão, você viaja, uau, você vê um monte de coisa louca cósmica. E você é recrutado por uma organização chamada Constelação, que é uma organização que está indo atrás desses artefatos. Então a missão principal é encontrar esses artefatos para descobrir os segredos do universo. É isso. Here to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. E é uma missão muito grande, né? Você vê, caralho, segredos do universo. E você fica realmente engajado com essa missão. Porque você fica, cada vez que você pega mais artefatos e vai colocando, as coisas vão acontecendo. Você fala, porra, maneiro, vários plot twists legal, então é maneiro. E conforme você vai passando, você vai adicionando mais pessoas à Constelação, a galera da Constelação é legal, os personagens são legais, a galera que encontra com você, o Vladimir, né, o Barrett, a Sarah, são personagens interessantes que participam de várias coisas no jogo, então é um grupo muito legal, e a Constelação é um negócio muito legal. Eu gostei pra caramba da história do jogo, ela realmente te engaja, transforma a sua experiência numa coisa épica, você sente que você tá fazendo algo muito grande, não só isso, né, mas as missões secundárias, mas que são importantes pra história, também tem é tudo muito épico, essa que é a verdade, eles conseguiram fazer isso muito bem, nessa questão de ser grande desse jeito, tem vários plot twists na história maneiro, várias coisas que você definitivamente não tá esperando que vai acontecer, então é muito legal. A história do Starfield é muito boa e a galera que curte a história vai com certeza aproveitar e gostar. O jogo tem muitos personagens, não vou dar spoiler aqui, mas tem muito personagem e todos são maneiros, cara. Eu achei que todos têm uma boa personalidade,
Todos estão marcantes de alguma maneira e contribuem de alguma maneira. A única coisa que perde é porque, como as expressões faciais são muito ruins, perde um pouco ali. Mas, né, os personagens são muito interessantes e muito diversos, né? Tem muito personagem diferente. Obviamente, você tá em vários planetas e tal, então a galera é muito diferente de planeta para planeta e é bem legal. A gente vê as roupas, né? O jeito que se veste, o jeito que se portam, tudo é diferente de planeta para planeta, então é legal que tem. Cada planeta tem sua própria cultura, né? E é muito interessante ver isso. Bom, galera, é o seguinte, o Starfield é um jogo muito bom. É um jogo grandioso e é um jogo que está no Xbox Game Pass, uma edição fantástica, e é uma loucura imaginar que um jogo desse tamanho vem só pelo valor da assinatura do Game Pass. Eu falei aqui e o jogo tem realmente vários defeitos, mas é impressionante como esse jogo, na minha experiência, quanto mais eu jogo, menos os defeitos me incomodam. Existem jogos que é o contrário, que ele tem os defeitos, e conforme o jogo vai passando, os defeitos só vão te irritando mais. No Starfield, eu não sei exatamente porquê, não consegui identificar ainda exatamente porquê, mas os defeitos vão me incomodando menos e eu vou gostando mais do jogo quanto mais eu jogo. O jogo demora um tempo para engrenar e pode ser lento no início, mas se você conseguir superar isso, você vai estar diante de uma experiência fantástica. Então, minha nota para Starfield é 8,5. Um jogão. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!